capítulo 4 de Efésios, né? Aliás, o capítulo 5, isso mesmo. Eu li o capítulo 5 de Efésios no programa anterior, fiquei de abordá-lo nesta oportunidade. Louvado seja Deus. E vamos fazê-lo, né, neste momento. Na leitura que eu até fiz com os irmãos, e fui fazendo um comentário breve, ficamos de abordar esse capítulo hoje, nessa temática que a gente vem seguindo, de doutrinação, de vivência, né, de pragmatismo. Por isso que a voz do divino, ela se torna uma escola bíblica, um culto de doutrina, um seminário, um congresso. Seria bom que você definisse esse quadro, né? O que ele significa para você. Fato é que isso aqui é o nosso pão diário, isso aqui esse momento de nutrição espiritual que nós temos aqui na programação 100% Jesus. Paulo continua o que vimos no capítulo 4, ele passando para os irmãos diretrizes de como os irmãos deveriam se comportar, de como os irmãos em Corinto, em Éfeso, deveriam proceder. Ele terminou o capítulo 4 desse jeito e segue agora o capítulo 5, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu até pontuei que para ser filho de Deus, a peneira é fina. Primeira condição de se tornar filho de Deus. João capítulo 1, verso 11. Crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A palavra de Deus diz que ele veio para os judeus, veio para os seus, mas os seus não receberam, porque só para os judeus, veio para todo o povo de Israel, né? E os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Em Mateus capítulo 5, aí a condição aí é crer no nome de Jesus. Não é? A condição de filho de Deus, o que caracteriza o filho de Deus, ainda em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 44 e 45. Para ser filho do Pai que está nos céus, Jesus disse: amai os vossos inimigos. Olha, por isso que eu coloquei que é fino isso. Crer em Jesus como seu Salvador é a coisa mais fácil. Porém, amar os inimigos, bendizer os que nos maldiz, fazer bem os que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam, nos perseguem, aí já não é uma peneira, isso é um pano, um coador. Né? Coar com pano o processo de purificação, de decantação é maior. Né? Eu normalmente até faço, eu gosto de coar café em filtro de papel. Um dia desses eu comprei um café, eu botei ele no filtro de papel, e quando eu coloquei a água, o café não desceu de jeito nenhum. Misericórdia. Aí eu transferi para o filtro de pano que eu também uso. Aí ele escorreu. E não passa nada de pó, não passa nada de serragem, não passa nada. Porque eu penso que esse café está com pó de serra, porque não desceu do filtro de papel.
Enfim, é por isso que o caminho é estreito e a porta é estreita. Porque não é fácil isso aqui, né? Amar os inimigos, bendizer os que vos maldizem. Tem um que gosta de pegar as coisas muito no pé da letra. Eu não gosto dessas conversas mole. Dia desses, um irmão me parou na cidade, faz tempo. Me parou na cidade e disse: Pastor Amaro, eu queria saber do senhor. Ele disse que me admirava, tal, aquela coisa toda. Aí ele fazia uma pergunta a mim: não, porque eu já perguntei a vários pastores e nenhum soube me responder. Eu quero saber do senhor. Diga-me apenas, pastor, quando a pessoa morre, a alma ela vai para o céu ou vai para o inferno? Aí eu disse: meu irmão, depende da pessoa ser convertida, né? Ou não. Se ela morrer com Jesus, ela vai para o paraíso, ela vai concomitantemente para o céu, com o arrebatamento da igreja. Se ela morre sem Jesus, ela vai para o Hades, para o lugar de tormento. E depois, do juízo final, ela infelizmente vai ser lançada no inferno. Aí ele disse: não, pastor, quando a pessoa morre, a alma já vai para o inferno. Porque a Bíblia diz, o irmão dizendo, citando um texto lá de Eclesiastes, que o corpo vai ao pó e o espírito vai para Deus. Aí ele disse: se o corpo vai para o pó e o espírito vai para Deus, a alma vai para o inferno. Aí eu tive que rir, eu disse: na minha cabeça não é assim não. Aí ele: está na Bíblia. Eu disse: não é assim não. Aí ele ficou insistindo com isso. Como tem pessoa que diz assim: então eu tenho que amar o diabo, porque o diabo não é o meu inimigo. Aí já é querer forçar a barra, né? Aí o pastor não tem mais paciência para isso. O cabelo do pastor caiu por causa dessas coisinhas, não é? Mas não tem que amar o inimigo, não esse. Olhe só Jesus na causa. Tem irmão que é difícil lidar com ele. Por isso que Moisés, o homem mais manso da terra, perdeu a paciência e, em vez de falar para a rocha, meteu a vara na rocha. Cuidado não. Pegar um pastor estilo Moisés, no momento de fúria, vai levar a varada terrível. Nunca mais tu vai fazer esse tipo de pergunta. Né? Só a graça. Jesus, tenha misericórdia já. Mas, brincadeira à parte, né? Não é esse inimigo. Isso aí você não tem que ter pacto com ele, relação com ele nenhuma. Não é nem para estar entrevistando o inimigo quando ele estiver no corpo de alguém. Expulsar o mal. O mal a gente expulsa. Eu tenho até orientado o pessoal que quando estiver orando por uma pessoa enferma, não ora para repreender a enfermidade, ora para a enfermidade sair. Repreender é aquela notícia que a gente escuta nos telejornais, né? Está estável. Fulano está estável. Estável parou. Nem evoluiu para grave, nem melhorou. Está do jeito que chegou no hospital. E normalmente quando a pessoa vai para o hospital, ela chega ruim. Então estável nem evoluiu para melhor, para pior, nem melhorou. E repreender é basicamente isso. É dizer: pare. Aí parou. Por que Jesus não expulsou o vento no mar da Galileia? Porque senão o vento nunca mais ia passar lá. Jesus repreendeu para aquele momento. Então não se ora por uma pessoa doente para repreender, ora para expulsar. Não se chega para uma pessoa endemoniada e diz: eu te repreendo. Não. Sai, demônio. Então a gente tem que aprender a orar nesse sentido também, né? Vamos continuando aqui. Paulo vai passando para os irmãos essas recomendações. E se você leu comigo esse capítulo 5 no programa anterior, e se você ler depois dessa abordagem, você vai ver que as recomendações aqui são muito pragmáticas, né? Louvado seja Deus. E aí ele manda que andemos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda
se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas ante ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador impuro, avarento, qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele sai recomendando e tal, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então é muito pragmatismo aqui. Não tem nem que estar fazendo uma abordagem diferente do que já está escrito, porque só em ler, e eu não registrei essa leitura porque eu queria fazer essa abordagem hoje, mas vem a confirmação pelo Espírito que só em ler esse capítulo 5 de Efésios, você é instruído a um viver cristão sarado, a um viver cristão resolvido, a um viver cristão abençoado. Eu, a princípio, não tenho nada de nota teológica aqui, nesses, por exemplo, primeiro 21 versículos, que sintam a necessidade maior de esclarecer, né, de fazer um comentário esclarecedor, como temos feito nas abordagens anteriores e nas abordagens futuras, que é a nossa prática. Mas aí, a partir do versículo 22, precisamente o versículo de número 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Eu até me utilizo desse versículo 24 para dar exatamente o conceito de igreja, fazendo entender melhor o que é a igreja, que é o estar sujeito a Cristo. Se não está sujeito a Cristo, não é igreja. O que define nós como membros do corpo de Cristo, que é a igreja é um organismo vivo, é a sujeição a Cristo. Tenho dito que não há cristão meio termo, não é? Não há cristão meio termo, não há cristão religião X, Y, Z, tal. Não há cristão, para ser bem claro, maometano, shintoísta, budista. Não há cristão mórbido, porque a turma segue determinados líderes, não é? Não há cristão romano. Então, ser cristão é seguir a Cristo. Sim, ser cristão é seguir a Cristo. Querem as pessoas gostem ou não, acreditem ou não, aceitem ou não. Mas ser cristão é seguir a Cristo. Os discípulos foram chamados pela primeira vez cristão em Antioquia, exatamente porque a fala deles, o comportamento deles, a ação deles, fizeram os povos de Antioquia lembrar-se de Jesus. O afeiçoamento de Cristo que eles carregavam em suas práticas, o afeiçoamento de Cristo que eles comunicavam em sua linguagem, em suas ações, em suas obras. Por isso que o sufixo ão fora acrescido a o seu líder maior, ao seu exemplo, ao seu padrão em suas vidas. Cristãos. Seguir Cristo é estar com as atenções voltadas aos seus ensinamentos,
e os seus ensinamentos terem proeminência em nossas vidas. Falarem mais alto, ter vez e voz, ser a nossa única regra de fé e prática. Se não é essa sujeição a Cristo, é crente estilo Satanás. É religioso qualquer. Pode ser até protestante, mas não é cristão. Pode ser até evangélico, mas não é cristão. Sim, é importante fazer essa decantação. É importante. Não é? Porque tudo isso foram movimentos que nos trouxe à luz, graças a Deus. O Evangelho de Jesus. Porque se não fosse a reforma protestante, não teria havido esse paradigma na história. Não é? E se não tivesse acontecido no século XVI, sem dúvida em outro momento aconteceria, porque Deus nunca saiu da história. Deus haveria de levantar outra pessoa para trazer esta luz da Escritura para o povo. Sim, porque foi a partir da leitura de Romanos que Lutero entendeu a necessidade de voltar as atenções, né, para os ensinos de Jesus Cristo, para o Evangelho. Porque se a pessoa não dá lugar a Deus, para aquilo que Deus a levantou, para aquilo que Deus a constituiu, para aquilo que Deus a chamou, Deus, em outro momento, faz usando outra pessoa. É uma palavra que Jó diz, da qual nós nos apegamos, que é que Deus tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia. Então, o que Deus está determinado a fazer, Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pelo movimento evangelical, como já abordamos no capítulo 4 de Efésios. É um movimento para unir as mentalidades protestantes. Hoje é difícil haver uma unidade no segmento evangélico. É difícil. Porque na igreja evangélica nós não temos um mentor, nós não temos um papa, né? Como por exemplo a igreja católica tem o papa, que é o seu líder maior, e que ainda assim trabalha, se articula para que haja unidade da igreja católica. E há divergências, a gente sabe, não é? Então, na igreja evangélica é difícil ter também essa unidade, mesmo tendo nós as divergentes congregações, as divergentes denominações, e nessa divergência as denominações maiores terem um presidente, terem uma convenção, mas ainda assim há divergência doutrinária de congregação para congregação. Infelizmente, não há aquilo que Paulo, inclusive, e até o próprio Jesus, sempre protagonizou, que houvesse unidade em nosso meio, e concordássemos em uma só boca, não é? Paulo comenta muito isso. Deixa eu lembrar aqui para mostrar um texto em Romanos para vocês todos. É difícil essa hegemonia, não é? É difícil isso. Vou dizer o porquê é difícil. Olha aqui, Romanos 15, por exemplo, verso 6.
para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Isso é só uma referência rapidinho aqui. Tem outras. Né? É difícil. Aí o movimento evangelical surgiu para mostrar o que Paulo já pregava, o que Jesus já tinha ensinado, que há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Essa unidade é difícil, mas eu vou dizer por quê. Infelizmente, o Evangelho tem sido feito meio de vida. É difícil por causa disso. Um dos fatores que é difícil. É a falta de preparo teológico. Porque a teologia, deixa eu explicar aqui para os irmãos, teologizar, eu sempre disse às ovelhas que congregaram comigo, teologizar é pensar sobre Deus. E para que o nosso pensamento sobre Deus esteja sendo verdadeiro, nós precisamos coadunar esse pensamento à Escritura Sagrada. Porque é a Bíblia quem diz quem Deus é e o que Deus quer. É a Sagrada Escritura que mostra para nós a vontade, a revelação, o querer de Deus, a personalidade de Deus, os atributos de Deus. Então, defender os interesses de Deus deveria ser a motivação de todos os pregadores. Defender os interesses de Deus deveria ser a motivação de todos os pregadores. Mas nós, em nossa maioria, ficamos defendendo os nossos interesses. Era para que houvesse uma exigência de um preparo maior para os que são chamados ao episcopado. Mas até por uma abertura que Paulo, inclusive, faz, se percebe hoje que a coisa ficou solta. Por causa da liberdade. Mas sempre Paulo advertindo que esta liberdade não fosse ocasião para se dar lugar à carne. E a carnalidade não tem nada a ver com prática sexual propriamente dita. Vimos em Gálatas, vimos em Coríntios, como vimos aqui em Efésios, que a carnalidade tem a ver com heresia também. É o cara que fala as coisas da sua cabeça sem ter o devido conhecimento. É o que pega um versículo isolado e diz que a alma vai para o inferno porque o corpo vai para o pó e o espírito vai para Deus. É o que diz que tem que amar Satanás, porque Jesus disse que para ser filho do Pai que está no céu tem que amar os inimigos. E que sai por aí deturpando a palavra por causa do isolamento do texto. Isso é o que? Despreparo. Despreparo. Pastor Mário, o senhor está dizendo que a pessoa então, que para ser pastor tem que ter um curso de teologia, tem que ter. Não é que tem que ter, mas seria bom que tivesse. Pelo menos que já tivesse lido a Bíblia, no mínimo, umas 2 vezes. E não só lido a Bíblia, mas ter passado por uma sabatina. Por alguém que também tivesse o devido preparo. Hoje, a turma se constitui por aí pastor na base do psiu. Vai ser pastor. Basta dar umas glórias alto e forte, falando em estranhas bonitas, como o rapaz aí, o The Big, The Power, The Best, alguma coisa assim, né? Basta dar um testemunho brilhante, aí alguém já chama para ser pastor. Basta
a pessoa fazer o movimento e, rapaz, tu já é pastor. E tem aqueles que estão comprando carteirinha de pastor. Porque tem aqueles que estão vendendo. Não é? Aí nesse processo se desconstrui o que é a igreja. Se desconstrui o que é a igreja. O que nós temos ouvido por aí de pregação tem mais destruído do que construído. Tem sido mais um desfavor ao evangelho, à cristandade, do que uma construção. Aí isto precisa pontuar aqui em Efésios 5. Não é? E voltar a dizer que se a igreja está sujeita a Cristo, e esta sujeição a Cristo envolve todas essas características comportamentais que você encontra em Efésios 5, em Efésios 4, e no contexto remoto, como no contexto posterior. Mas que tem gente que nem sabe o que é isso, o que é contexto remoto, nem o que é contexto posterior. E é inadmissível uma pessoa, pastor, não saber se quer isso. Aí volta a dizer a você, tem que fazer curso teológico? Não, mas seria bom que estudasse, se preparasse. Se não quer estudar teologia, pelo menos lê Bíblia a fundo, lê Bíblia a fundo. Mas é um problema, inclusive, muito grande no seio pentecostal. Eu dizia aos irmãos, numa escola bíblica da nossa igreja, tem irmão que tem preguiça de pensar. Aí diz que tudo é mistério. É mistério. Tem coisa que nem mais mistério, porque já foi revelada. Mas ele, como tem preguiça de pensar, aí ele diz, é mistério. Porque mistério não se entende. Mistério é uma coisa que não se entende. Né? Quando a Bíblia diz, por exemplo, que quando a gente fala em línguas estranhas, a gente fala em mistério com Deus. E o texto mesmo diz, porque ninguém o entende, a não ser Deus. Por isso que Paulo orienta que nós peçamos interpretação, para o entendimento não ficar vazio. Eu estou dando esse exemplo bíblico para mostrar o que é mistério. Amém? Aí a pessoa não quer meditar na escritura, aí diz isso é mistério. E o outro problema é que quando aparece alguém com essa paciência para explicar, para orientar direitinho, aí a pessoa diz, fulano só quer ser. Só quer ser o conhecedor da Bíblia. Só quer ser... Se alguém diz isso com você que estuda a Bíblia... Agora veja essa outra coisa que é importante eu pontuar, que eu já fiz isso em outras abordagens. É importante que ande junto a leitura da Bíblia e a oração. Porque se você é aquele crente que só lê Bíblia e não ora, você fica um crente muito metido a besta. Muito importante, muito crítico, muito cético. Tudo também você quer... Tudo você quer questionar, tudo você quer... ter precisão. Você não tem o óleo, você não tem a flexibilidade, a humildade até para ficar calado quando o ignorante ficar combatendo com você. Você vai querer se mostrar mais forte. Aí tem que andar junto à oração. Por quê? Porque quando o crente também só ora e não lê Bíblia, ele fica fanático, fica alienado, fica muito fica solto na fantasia, no delírio. Não é? Então tem que andar junto. Oração e leitura da palavra. Até para que, mesmo conhecendo, você não humilhe quem não conhece. Mesmo conhecendo, você não detrate, não deprecie, não humilhe, não faça quem não conhece passar vergonha. Você tem humildade. Ao ponto, inclusive, quando o irmão quer debater uma coisa que você conhece e você percebe que ele não conhece, aí você se cala. Amém, irmão? Deus abençoe. Amém. Pronto. Se aquele irmão tiver fome e sede da verdade, ele vai esbarrar com ela. Uma vez uma pessoa ficou me fazendo um bocado de perguntas sobre o que eu prego, sobre Deus, a unidade de Deus. Não é monoteísmo. Não é, aliás... Não é
tem o trinitariano, né? Não é unicismo, eu prego monoteísmo, crença em um só Deus, que só existe um Deus. Amém? A fé cristã ela é monoteísta. O que é monoteísmo? A gente aprende isso, meu Deus do céu. Quando eu estudava, antigamente era chamado primário, né? Hoje é o ensino fundamental. No ensino fundamental se aprende que monoteísmo é crença em um só Deus. Tem gente que nem isso sabe ainda hoje. Monoteísmo, crença em um só Deus. Mas existem as correntes teológicas. Existe o unicismo, né? Existe o trinitarianismo, que é a teologia da Trindade, que é uma heresia. E aí alguém estava me perguntando sobre o monoteísmo, explicando, mas como é que é Deus? Aí eu expliquei. Aí a pessoa ficou insistindo, eu disse, olha, você quer conhecer Deus? Lê a Bíblia e Deus vai se tornar conhecido a você. Passou-se o tempo, a pessoa me procurou com um sorriso desse tamanho no rosto, disse, Amaro, eu entendi agora. Entendeu o quê? Sobre Deus. Realmente Deus é um apenas. Deus não é 3, Deus não é 2. Deus é um. Diga amém, que bom, fiquei feliz. Pronto. É o que Paulo e Pedro diz e ensina. Santificai a Cristo em vosso coração, para que saibais responder a qualquer que questionar a razão da esperança que há em vós. Pedro ensina isso. E ainda ele diz assim, responder com mansidão. Aleluia. Responder com mansidão. Porque quem não conhece, ou quem conhece demais e não ora, parte para a ignorância, para a brutalidade, para a grosseria. E aí a gente não ganha ninguém assim. Como está escrito, não é pela força nem pela violência, mas pelo o meu espírito, diz o Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém, amados? Então, essa sujeição a Cristo é o que nos faz ser igreja. E esta sujeição a Cristo está na vivência do não se embriagar com vinho, está na vivência do encher-se do Espírito, está na vivência do ser imitador de Deus como filho amado, está na vivência da não idolatria, da não prostituição, das não torpezas, das não parvoíces, das não chocarrices. Está na vivência da não fornicação, da não avareza, da não idolatria. Está na vivência do não ser enganado com palavras vãs. Está na vivência, louvado seja Deus, está na vivência do fruto do Espírito, que é bondade, justiça e verdade. Está na vivência, aleluia, bendito é o nome de Jesus, do andar prudentemente, não como nécios, mas como sábios. Está na vivência do remir o tempo, e eu expliquei isso aqui, que não é um culto com 10 pessoas e dá 10 oportunidades, mas é viver com substância, com intensidade, na presença do Senhor, claro. A sujeição a Cristo está nisso, em não ser insensato, mas em entender qual é a vontade do Senhor. A sujeição a Cristo está em ter uma conversa sobre salmos, hinos, cânticos espirituais,
salmodiando ao Senhor no coração, está sempre dando graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus. A sujeição a Cristo está em sujeitarmos-nos uns aos outros no temor de Deus. Está em as mulheres serem sujeitas aos seus maridos e os maridos amarem suas esposas como ao seu próprio corpo. Aleluia. A sujeição a Cristo está em um viver santo, puro, aleluia, pela lavagem da água, pela palavra de Deus. Está numa apresentação imaculada. Louvado seja o nome de Jesus. A sujeição a Cristo está nisso tudo aqui, que eu acabei de ler assim, rápido com vocês, em Éfeso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra que você está ouvindo ao seu ouvido, ela pode até estar mexendo com você, lhe impactando. Louvado seja Deus. Ela pode estar até lhe edificando, lhe exortando. Se ela não está fazendo isso, o que você está ouvindo é a voz de Amaro Correia. Mas se ela está fazendo tudo isso, o que você está ouvindo é a voz de Deus, a voz do divino. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.